5 minutos. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Rosado, eu sou aluno do 4º período de CT, estou aqui representando o meu curso e também estou representando a chapa de 100, junto dos meus amigos, os companheiros de chapa. Esse aqui é o Matheus Nobre, do curso de Direito, nosso candidato ao diretor, assuntos políticos. Esse aqui é o Ademir, curso de pesca, certo? Ele é o candidato ao diretor de comunicação. E por último, mas não menos importante, além de companheiro de chapa, um amigo dele, sempre fundamental, Hermano Pereira, que é o nosso candidato ao presidente do DCE, chapa 1. Então, gente, hoje é uma data muito especial, no qual nós estamos aqui exercendo a democracia, nosso direito. E é lógico que essa aqui é uma oportunidade única, certo? Afinal, vai ser o primeiro debate do ano 2013, e infelizmente, provavelmente o último, né? Afinal, as eleições já estão muito próximas, que torna esse debate ainda mais especial. Eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos aqui para vender a imagem de ninguém, certo? E é isso que a gente espera. Então, vamos fazer o debate tranquilo, fazer o debate limpo, vamos seguir as regras. E outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a disputa aqui não é entre o presidente da chapa 2 e a presidente da chapa 1, mas sim a chapa 1 e a chapa 2, né? Então vamos debater, vamos lançar nossas propostas, vamos dizer como nós vamos realizá-las, e o mais importante é se essas propostas elas são plausíveis, se elas são viáveis, né? Então, ou se elas vão ficar apenas no papel. E eu queria agradecer a todos que estão aqui, certo? Porque nós aqui, nós estamos exercendo o direito e construindo a história da nossa universidade, que a gente estuda e que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. E, se Deus quiser, um dia também dos nossos filhos. Então, boa noite e eu agradeço a todos. Bom, pessoal, a chapa ainda tem 2 minutos. Agora a gente gostaria de falar sobre um pouco sobre os nossos valores, sobre os nossos ideais, no que a gente se fundamenta, antes de tudo, a priori, sobre as nossas propostas. Acho que a pergunta fundamental, a pergunta filosófica da questão é o que é o DCE? A gente pode começar aqui falando quais são as valores que confiam. A gente seguia primeiramente, desde o início, pelo valor da pluralidade. Desde o início nós temos representantes de 14 membros, nós temos 14 representantes, 14 cursos da UFES, além mais de apoio em outros 4 cursos, a gente conseguiu a maioria absoluta dos cursos da UFES. Nós acreditamos que se você é um aluno de ciência e tecnologia, por exemplo, muito dificilmente você vai conseguir saber os problemas do curso de direito, por exemplo. Se você é um aluno de direito, muito dificilmente você vai conseguir saber os problemas de zootecnia. A gente acredita que a pluralidade é um ingrediente fundamental, chave para a gente obter sucesso. A gente também seguia sobre o valor do pragmatismo. A gente se vê muito sobre se a proposta é viável, se a proposta é possível, e a gente se preocupa ainda mais, em vez do que a gente vai fazer, a gente se preocupa no como a gente vai fazer, primeiramente. E também no valor da união, nós acreditamos que todos estão unidos, todos por um só ideal, docentes, discentes e reitoria, pela melhoria da UFES, e a gente acredita que essa união vai trazer o melhor para a nossa universidade. Gostaria só de trazer um minuto, um final aqui para o nosso presidente da Maria. Boa noite aí a todos. Meu nome é Hermano Pereira, certo? Candidato a presidente do DCE UFES pela chapa 1, a chapa descendo. Sei que não sou tão bom com as palavras e muitas pessoas me julgaram a minha capacidade de assumir essa posição por causa disso. Sei que o discurso é muito importante, mas mais importante que o discurso é a nossa vontade de trabalhar. E é por isso que eu busquei criar essa chapa, uma chapa plural, de verdade, uma chapa que vem em todos os 10 segundos.
que vê todos os estudantes iguais, uma chapa que visa todos os incapazes de trabalhar, e inclusive ele. Pronto. Por favor, 5 minutos, chapa 2, considerações iniciais, começando aqui agora. Boa noite para os estudantes, boa noite para os estudantes. Boa noite! Primeiramente, eu gostaria de dizer quão felizes nós estamos, nós que compomos o coletivo da Movimentos, de ter esse auditório lotado de estudantes, num momento tão importante para a classe docente, que é a eleição da sua representação máxima, que é a eleição das suas e dos seus representantes para o Diretório Central das dos Estudantes. Me chamo Raiane Andrade, estou compondo a coordenação executiva da chapa, na presidência, junto com a Maria Clara, estudante de economia. Compõe conosco também a Daniele, que está na coordenação financeira, o Ricardo Cunha, que está conosco na coordenação dos esportes. E a gente veio aqui um pouco para conversar sobre o que a gente pensa de DCE, sobre o que a gente pensa sobre o movimento estudantil. Primeiramente, o coletivo Movimentos se uniu e já vem militando há algum tempo, por experiência própria daqueles que compõem a chapa. Eu, inclusive, sempre participei enquanto secundarista dos grêmios acadêmicos, participo de 2 projetos de pesquisa e extensão dentro da instituição, um que é o GEDIC, que presta assessoria jurídica popular, e o outro é o Oeste, que também presta assessoria a empreendimento de economia solidária de todo o Oeste Cultural. As pessoas que compõem a nossa chapa participam, são estudantes ativos, são estudantes que vivenciam a universidade e por isso se incomodaram, e por isso se indignaram, e a gente compôs esse coletivo que está prezando também pela pluralidade, pela horizontalidade e principalmente pela autonomia estudantil. Porque nós entendemos que a classe docente da UFESA, ela precisa sair desse estado de apatia que nós temos. Então, a nossa principal proposta é a rearticulação do movimento estudantil da UFESA. Porque pautas não é o que nos falta, né, gente? Porque tem muita coisa que nós, como estudantes, devemos pleitear. Então, imbuídos nesse espírito, a gente vem aqui trazer a nossa candidatura, trazer a nossa mensagem. A gente espera que o debate corra bem, que nós podemos debater ideias, debater, sobretudo, propostas para melhorar a classe estudantil da UFES. Então, para além disso, a gente se coloca numa posição extremamente clara, que é uma posição de defesa do interesse das e dos estudantes. E para além disso, a nossa compreensão de DCE vai além das pessoas que aqui estão debatendo, quanto os meninos que estão na chapa 1, quanto o coletivo de movimentos, porque a gente entende que o DCE ele representa todas e todos os estudantes da UFES, independente de curso, porque o DCE representa a pluralidade dos cursos da UFES, para que as pautas que sejam trazidas pelo CEAS, que representam as peculiaridades de cada graduação, se tornem mais fortes e venham a ser combatidas juntas, todos e todos nós, juntos e juntas, para que a gente fortifique o movimento estudantil e que a gente consiga construir uma universidade cada vez mais democrática, plural, gratuita e de qualidade. Então nós esperamos que ao longo do debate esse nosso posicionamento fique bem claro e a gente espera que, para além desse momento, esse é um convite, uma coisa que nós estamos deixando para toda a passada de sala de aula, que você, estudante, venha a contribuir não só nesse momento, não só no dia 26, não só nas eleições que a gente está tendo, um processo extremamente importante de representação do centro para os nossos conselhos superiores, quais sejam o CONSEP, CONSUNE e Conselho Curador, os quais a Chapa 12, o Coletivo Movimentos, tem representantes, tem que se preocupou em ocupar realmente essas vagas, porque a classe docente da UFES precisa ser representada devidamente. E são nesses espaços, tanto no DCE, quanto no CEAS, quanto nos conselhos, nas coordenações de curso, que a estudante, o estudante tem que fazer valer a sua voz. Por isso que a gente está aqui, a gente veio debater ideias e convida para que vocês, estudantes, venham a construir o movimento estudante da UFES. Nós temos um histórico de movimento estudantil forte, nós temos um histórico de pessoas que foram lutadoras e que a gente conseguiu muita coisa na
temático, resumindo, o confronto temático ele consiste na seguinte etapa. Nós vamos selecionar agora, sortear a chapa que vai efetuar uma pergunta. A chapa terá um minuto para formular uma pergunta para a chapa seguinte. E o tema dessa pergunta vai ser sorteado logo depois. Chapa 2 é a primeira chapa, a primeira a fazer efetuar uma pergunta com o tema pós-graduação. 1 minuto para a elaboração da pergunta para a chapa 2, né? 1 minuto, por favor. Bom, meninos do Decente, o coletivo Chapa 2, o coletivo do Chapa do Movimento quer saber quais são as propostas de vocês em relação às estudantes e estudantes da pós-graduação da UFES. Chapa 1 tem 2 minutos para responder, começando de agora. Bom, a gente acredita no ideal que todo discente, independente se ele está no processo de graduação, se ele está no processo de pós-graduação ou de mestrado, ele deve ter exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres que os outros discentes, porque afinal, ele é isso, ele é um aluno, independente se ele está no nível superior ou inferior, ele está aqui com a mesma finalidade que todos nós estamos. Ele está aqui na finalidade de estudar, de elevar a sua carreira acadêmica. Então a gente acredita que qualquer forma de, digamos assim, de desnível devam ser niveladas. A gente sabe que realmente o preço no restaurante universitário é diferenciado do público da graduação em relação ao público da graduação. E a gente sabe que existe outra diferença em relação também à biblioteca. A gente acredita que todos esses desníveis, todas essas desníveis devem ser niveladas, porque a gente acredita no critério do nivelamento e no critério da igualdade de todos os discentes. Obrigado. 1 minuto para a réplica da chapa 2. Bom, nós tivemos o cuidado de fazer valer a participação dos alunos das pautas da pós-graduação. Essa foi uma preocupação da chapa 2. Nós entramos em contato com as alunas e com os alunos da pós-graduação, porque a gente entende que muitos alunos e estudantes vão querer continuar no novo acadêmico. E as nossas propostas, que bom que elas coadunam, né, Matheus? Porque uma das propostas da chapa 2 é justamente lutar para que as e os estudantes da pós-graduação realmente tenham o mesmo preço, tenham acesso ao mesmo preço do RU. E outra coisa que a gente está bem preocupado, como a gente falou no início, é de incentivar a ocupação das vagas dos conselhos superiores pelas pessoas que estão na pós-graduação. Nós entendemos que os estudantes da pós-graduação também têm direito à vida acadêmica, também são estudantes que veem uma realidade, que precisam ter uma política permanente realmente fortalecida. Então, a gente tem algo muito bom com os estudantes da pós-graduação, e essa é uma preocupação da chapa 2, porque nós entendemos que o coletivo discente total da UFES, sem segregação, poderia ser a chapa 1, 30 segundos para a tréplica, começando de agora. Tréplica, 30 segundos. Pode ir. Normalmente, o aluno de pós-graduação recebe uma bolsa de extensão, certo? Então, assim, essa bolsa é uma quantidade, eu não estou número, mas uma quantidade acima do salário mínimo. Então, quando você falou, o movimento falou que, inclusive na vila, pode no contrato atual da vila, que a vila acadêmica tem um edital, que é principalmente para o aluno de baixa renda. Então, aí, o pessoal principalmente na vila. Bem, finalizada a réplica da chapa 1, agora é a vez da chapa 1, de acordo com o tema que vai ser sorteado agora, elaborar uma pergunta para a chapa 2. Lembrando que a chapa 1 tem 1 minuto para formular a pergunta e a chapa 2 2 minutos
minutinhos para responder. O tema é infraestrutura. 1 minuto, começando de agora. Uma das propostas da sua chapa é garantir espaços físicos aos CEAs, grupos específicos de extensão, como eu acredito que tem aqui, que vocês podem conferir depois. A gente verificou que depois de quase 9 anos que a gente tem a Universidade Federal Rural do Semiárido, finalmente saíram as 3 salas para o CEA, aqui no campus, no centro de convivência, no nosso campus leste. Depois de 9 anos foram liberadas essas 3 salas. E o que acontece? Você sabe que pelo fato que não existem mais salas físicas, salas prontas para a acomodação de novos CEAs. Obviamente isso teria que ser construído. Vocês sabem que temos futuros engenheiros aqui, creio eu acredito que tem todo o processo, desde planejamento, de planta, um processo de licitação, de construção, processo longo e público, que existe para a construção de novos espaços físicos. Como você pretende realizado da Chapa 1. Nós lembramos apenas que tentem sintetizar, eu sei que é meio corrido, mas que sejam perguntas mais diretas, para que a gente possa dar vazão e não ficar com as perguntas cortadas. 2 minutos, Chapa 2, começando de agora. Bom, primeiro, Matheus, a gente entende que os espaços, tanto para as empresas juntas, quanto para os PETs, principalmente para os CEAs, eles devem ser, antes de tudo, adequados. E essa é uma das propostas para a gente. Está no estatuto de várias universidades, inclusive leis federais, que esses espaços eles devem ser garantidos. Se a universidade ela apresenta o ensino, pesquisa e extensão, que é o seu tripé básico, ela deve garantir isso. Como você me perguntou, como a gente vai conseguir esses espaços adequados? A nossa proposta é de diálogo. E essas coisas têm que ser pautadas com o movimento estudantil, dos seus representantes, enquanto você junto à reitoria, junto às coordenações de curso. A gente sabe justamente que a oferta está em expansão. Justamente por estar em expansão, a gente sabe que não é verba. E justamente por ter verba, nós, enquanto movimento estudantil, inclusive empresas juntas, PET e CEAs, devemos pleitear que essas verbas sejam canalizadas para a infraestrutura dessas respectivas entidades, a fim de melhorá-las, Então, a nossa proposta de diálogo, de comunicação, porque a gente sabe que tem dinheiro, nós temos que pressionar a reitoria e conversar com ela para que esse dinheiro seja realmente investido na infraestrutura necessária para a universidade. Minuto para Chapa 1 para a réplica, iniciando de agora. Raiane, realmente é um negócio maravilhoso que a gente tem novos espaços sociais, só que eu acredito que a gente tem que falar pragmaticamente do tempo. Realmente a gente deve pleitear de toda forma esses recursos, mas seriam, no caso, 2 meses para análise do projeto, mais uns 4 a 5 meses para a licitação, uns 2 meses para o projeto. E o que a gente ficou com 3 meses, se eu não me engano, 3 meses para começar a construção disso num cenário otimista. Então eu acredito que nunca seria possível, em 1 ano de gestão, a gente conseguir esses resultados até com questões físicas, questões táticas. Eu acredito que devemos lutar sim por esses recursos, mas eu acredito que seja inviável a gente prometer garantir novos espaços físicos a partir do momento que por questões de tempo realmente seria impossível. Deve ser lutado, mas acho que não deve ser prometido. Essa é a opinião. Chapa 2, a réplica, peço silêncio do pessoal para que a gente possa escutar todo mundo. Os membros da chapa têm um pouco de dificuldade em estudar uns aos outros, então a gente espera uma colaboração. 30 segundos para a réplica. Começando de agora. Pode prestar, 30 segundos. Bom, primeiro, Matheus, nós temos salas e espaços que não estão sendo utilizados na nossa própria instituição. Nós entendemos, com você, que o tempo de gestão, que 1 ano de gestão é realmente muito curto. Contudo, a gente entende, e eu espero que você tenha lido atentamente a nossa proposta, que nós nos propomos a lutar por essa criação, porque inclusive foi uma demanda em conjunto com as entidades que eles estão. E a gente entende que o reino vem aí, e essas estruturas, elas são construídas para a vida toda. Então a gente tem que lutar para
Programa de permanência. 1 minuto, começando de agora. 1 minuto para elaborar. Silêncio. Elaborar a pergunta. Permanência estudantil. Segundos. Vai, fala mais. Oi? Pode? Bom, meninos, sobre o permanência estudantil. A gente sabe que a Universidade Brasileira ela deve sua função social. Então a gente quer saber quais são as propostas de vocês para a permanência dos estudantes na UFES. 2 minutos para a resposta da chapa 1, começando de agora. 2 minutos para responder. É porque existe uma faca de dois mundos. Existe aqueles estudantes que pretendem para sair e aqueles estudantes que estão para entrar. Então existe esse paradoxo. Eu vou favorecer a quem? Eu vou favorecer aqueles estudantes que querem, tipo assim, que por lei, pelo edital, mereciam sair depois de passar aquele determinado tempo, mereciam sair, ou aqueles estudantes que estão entrando agora, precisam entrar em vila. Então, assim, sobre vila, eu acho assim que, como nós já entramos em contrato, como o espaço físico é pouco, criação de bolsas de moradia para que esses problemas, como esse problema, falta de ocupação na vila, seja resolvido fora da vila. Ainda tem mais 1 minuto para responder. Finalizou? A chapa 2 tem 1 minuto para a réplica, começando de agora. Bom, nós entendemos que o estudante tem que entrar na universidade, mas principalmente ele tem que sair daqui, tem que sair formado. E é nessa função que a universidade tem que dar todo o aporte para os estudantes de alinhamento. E esse aporte vai além de uma bolsa estudantil de auxílio à moradia, que, no nosso entender, não atende às necessidades da especulação imobiliária que existe em Mossoró. Por isso que uma das propostas para a permanência e assistência estudantil é a ampliação e o aumento do valor dos preços dessas bolsas, aliás, porque a gente entende que o estudante ele deve ser tratado com respeito. E além disso, nós temos propostas de permanência que perpassam, inclusive, o ensino, a pesquisa e a extensão, que são fatores que mantêm o estudante dentro da nossa universidade. Nós precisamos fazer com que o estudante da UFES se sinta bem em estar aqui. Por isso que também a permanência estudantil, nós temos espaços culturais para essas pessoas, porque a gente precisa gostar de ir para a universidade. Universidade não é só ensino, universidade é bem mais Pronto. 30 segundos para a réplica, iniciando de agora. Pode começar. Qual a finalidade da Bolsa Moradia? Quando alguém solicita a Bolsa Moradia, ela não de fora que ele quer um lugar para morar aqui em Mossoró. Muito mais provável, muito mais fácil de vocês acreditarem na gente, na nossa promessa mais viável, além de prometer mais construção de 100 casas na vila, é de prometer aumentar o orçamento que a gente tem para a moradia e fornecer o dinheiro para a pessoa pagar o aluguel, morar aqui em Mossoró e estudar aqui na UFES sem precisar solicitar cá. Pessoal, vamos agora dar início ao terceiro bloco. O terceiro bloco do debate, peço silêncio de todo mundo, por favor. O terceiro bloco ele consiste no confronto direto. Nós vamos novamente sortear uma das chaves para iniciar e... desculpe, está faltando mais uma, desculpe. Vamos voltar para o segundo bloco. A chapa 2 sem
fazer uma pergunta para a chapa 1, né? Com o tema é chapa 1, faz pergunta para chapa 2. O tema é biblioteca. 1 minuto para a formulação da pergunta. Vamos, 30 segundos. Quais são os seus meios que vocês pretendem utilizar para o aumento do acervo e para a riqueza do acervo e as melhorias que vocês pretendem na biblioteca, principalmente na área física, na área inferior? Finalizada a pergunta, chapa 2 minutos para responder iniciando de agora. Pode começar. 2 minutos. Uma das pautas que a gente tem é a chamada renovação virtual, se há realmente aquela opção que a gente tem para renovar virtualmente e ele funciona de fato, né? E a gente sabe que a universidade vai estar fazendo um esforço nesse sentido. Outra coisa que nós entendemos para o melhoramento do acervo é a participação discente na escolha dos livros, a exemplo do que acontece na coordenação de direito. Nós, enquanto estudantes, podemos chegar e pleitear e discutir quais são os livros que nós realmente queremos ter na biblioteca. Então, essa é uma pauta que está sendo levantada pela chapa 2 e nós entendemos que o acervo da biblioteca da UFES deve ser ampliado, deve ser melhorado, porque em muitos cursos a gente tem dificuldade de livros, a verba vem e o movimento estudantil deve estar atento a isso, deve estar presente. E nós, enquanto discentes, devemos estar presentes, inclusive no momento da escolha desses livros. E isso só vai ser conseguido com diálogo junto às coordenações de curso e, novamente, com diálogo junto à reitoria. 1 minuto para a chapa 2 para a réplica, iniciando de agora. Vamos começar. 1 minuto. Réplica. Bom, Rayane, a sua proposta dos alunos preferir a leitura do livro é muito bacana. Agora, mais uma vez, como vocês pretendem aumentar o acervo da biblioteca? Pronto, já foi. 30 segundos para a réplica. Bom, como a gente já tinha colocado anteriormente, a gente vai solicitar o aumento desses acervos tanto junto às coordenações de curso, junto aos professores junto à reitoria, porque é da reitoria que tem acesso à universidade, e como nós vamos ter representantes atuantes nos conselhos superiores, isso também é uma coisa que vai ser pautada por elas e por eles. Então, eu acho que a gente vai ter que deixar no ar a resposta para eles. A gente quer informar que as perguntas que foram escritas pelo pessoal, elas foram finalizadas já. Quem perguntou, quem entregou para aquelas meninas, eu acho que elas já começaram a entregar o pessoal da banda, que já estão selecionando o 4º bloco. Agora, nesse 3º bloco, a gente tem um confronto direto. Consiste em as chapas perguntarem as perguntas já elaboradas por eles, de maneira livre, obviamente dentro do decoro das regras do debate, e a gente tem naquele mesmo esquema: 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a réplica. Então vamos sortear aqui a chapa que vai iniciar. Chapa 2 começa o confronto direto, 3º bloco, iniciando 1 minuto para a formulação da pergunta da chapa 1, iniciando agora. Segundos, pode começar.
Qual é o posicionamento da chapa decente sobre o ingresso dos estudantes de BCT nas engenharias? Bem, pergunta feita, chapa 1, 2 minutos para responder, iniciando aqui agora. Eu acho assim, esse é um debate bem pesado, porque não depende só da gente. Eu acho que o edital do Ciência e Tecnologia já tem feito, para dizer, já tem lá, depois vai pelo ranking, certo? Que não é uma coisa muito justa. Eu sei porque eu faço ciência e tecnologia, então assim, pelo ranking a gente olha para o lado e olha o nosso oponente ali, aquele cara que está estudando para a gente todos os dias, então isso não é legal. Então, é um pouco complicado. Agora sim, acreditamos que para os ingressos das engenharias, nós teremos primeiro levar as engenharias para o campus, para que primeiramente os alunos do campus não tenham que vir para Mossoró, para que os alunos do campus não sejam obrigados a vir para Mossoró e não tenham que tomar principalmente a vaga daquele cara de Mossoró. Eu acho que se resolver isso, primeiramente, dá para resolver em relação às outras engenharias, dá para aumentar o número de vagas. Porque ciência de tecnologia, como Paulo Sérgio, finalizando, 2 minutos, desculpe, pode continuar. Então, assim, Paulo Sérgio está na terceira turma, o pessoal de Caraúbas está na quinta turma e já vão começar a pagar as eletivas, e o pessoal de Angicos já estão na sétima turma. Então, assim, primeiramente é um curso novo. Nesse curso novo tem vários problemas. Problema no qual que deve ser resolvido, principalmente, como eu já frisei, colocar engenharias no campus. Eu acho que se as engenharias forem para o campus, o problema daqui de Mossoró vai diminuir bastante. Fevereiro, você tem mais uns 10 segundos ainda para se continuar. Não? Chapa 2, então, 1 minuto para réplica. É isso, né? Iniciando agora, 1 minuto. Chapa 2. Bom, discordando um pouco do que o Gabriel falou, eu também, como eu sou aluno do BCT e vivencio as nossas realidades, e voltando à pauta, porque aqui estamos falando do movimento estudantil e não de segregação, porque o movimento estudantil massifica, una, aglomera. Então, partindo disso, a gente pressupõe melhorias no sentido que os alunos que ingressam no BCT, beleza, vai haver concorrência sempre do ranking, porque isso já está, digamos assim, no estatuto do curso, no PCC do curso, assim que a gente ingressa. A gente sabe disso, mas a gente quer garantir e lutar por isso, que se entram 300 alunos por semestre, e existem atualmente 6 engenharias, então que as vagas oferecidas sejam proporcionais para, assim, oferecer a tal engenharia que os alunos desejam ingressar, almejando na universidade. Porque esses profissionais daqui vão sair, a gente quer formar profissionais que promovam o desenvolvimento local, regional e nacional. Para a réplica agora. Só e falando assim, a gente tentando resolver é muito fácil, só que não depende só da gente. Eu falei com a coordenadora do curso, da parte de integral, Luciano, falei com o professor Lázaro também, coordenador do curso da noite, e eles chegaram para mim, beleza, hoje é muito mais fácil a gente colocar as engenharias no campo do que aumentar o número de vagas. Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado com o que vão prometer e se realmente vão cumprir. Mas para silêncio, nós vamos mais para uma hora de pergunta, onde a chapa 1 formula para a chapa 2, combate direto mais. A gente recebeu algumas perguntas e a banca avaliou que apenas 3 perguntas são viáveis para a seleção, né, para a votação. Então, como a gente está pensando em fazer no mínimo 2 rodadas, 6, então tá ok. Vamos lá, chapa 1, combate direto, pode reformular a pergunta, 1 minuto para a chapa 2, iniciando agora. Gostaria muito, eu estava analisando essa proposta e vi
principalmente, é uma proposta muito boa. Gostaria que você me explicasse como é que vai ser feito. 2 minutos, chapa 2 para a resposta da chapa 1, agora. Com todo prazer. As empresas que estão funcionando dentro da universidade são empresas privadas. Um contrato entre uma empresa privada e uma empresa pública, uma instituição pública, é feito através de licitação. Licitação não se dá esse contrato. Na licitação, o poder público coloca condicionantes, inclusive uma dessas condicionantes é o preço. E é justamente do ato de celebração desse contrato que nós, como movimento estudantil organizado, devemos estar pautando junto à reitoria que esse preço realmente seja acessível. Contudo, se a licitação já estiver fechada, existem alguns instrumentos jurídicos. Quais são eles? Nós podemos fazer chapa 1, né? Nós estamos percebendo que nós estamos no teto, então 1 minuto para a pergunta da chapa 1. A chapa 2 para a chapa 1. Pode iniciar. Bom, como a Raíssa já falou aqui no começo, nossa chapa preocupou-se a buscar os conselhos, porque é a mais fácil da realização de incêndio, mas atualmente eles não estão sendo ocupados, então a gente tem essa preocupação. E a gente gostaria de saber de vocês qual a política da chapa 1 para os conselhos superiores. Qual a política da chapa 1 para os conselhos superiores, visto que há vagas para a realização de incêndio que não iam ser ocupadas. Peraí, pessoal. Vamos lá, 10 segundos para a pergunta. Bom, qual a política da chapa 1 em relação aos conselhos superiores? Consune, consegue? Finalizando. 2 minutos, chapa 1, para responder a pergunta da chapa 2. 2 minutos, iniciando de agora. A vaga decente dos conselhos da Consune e da Concep é algo previsto em resolução do Ministério da Educação. E, obviamente, se é previsto em resolução do Ministério da Educação e em legislações inferiores, também é previsto nos estatutos das respectivas universidades. É um direito. Isso é um direito. Se isso aqui não estava sendo exercido, a gente não pode falar nada mais além do que vocês. O DCE, ele é totalmente, a chapa 1 é totalmente a favor da representação decente nos conselhos superiores. E se isso é um direito, não há para quem lutar, basta ocupar. É isso mesmo. Finalizado, chapa 1. 1 minuto, chapa 2, para a réplica, iniciando de agora. Réplica, 1 minuto. Bom, para além de apenas ocupar as vagas dos docentes, é por isso que a gente se preocupou em colocar estudantes disputando isso, o Consune, ele delibera inclusive sobre o estatuto da universidade, ele é o Conselho Superior. Então nós precisamos ter voz ativa lá. A gente sabe que, por exemplo, o Consune, que está passando agora por um processo de renovação do estatuto, pautas, por exemplo, como jubilamento, estão sendo colocadas, e é necessário que nós tenhamos um olhar da estudante lá dentro. Além disso, a gente tem um conceito que é o Conselho Superior de Segurança de Extensão, quando às vezes existem alguns problemas de diálogo entre os docentes e os discentes, é esse conceito que delibera. Então a gente precisa ter um olhar da área do estudante lá dentro, porque são essas pessoas que, além de ocupar as cadeiras, vão se defender. Finalizando, chapa 1, 30 segundos para a réplica, iniciando de agora. A gente concorda com as suas asserções e se a gente tem o direito a essa vaga, se a gente tem o direito de ocupar aquela vaga, que ela seja escolhida do jeito que a universidade sempre foi escolhida, democraticamente. Que a vaga seja escolhida democraticamente em uma eleição e que ela seja ocupada. Se é um direito nosso, só cabe a nós ocupar o exercer. Agora nós vamos para a última pergunta, né? A
agora, tá bom? Eu não tenho que um dos carros fortes da vossa campanha foi em relação à criação de um ônibus que entre as 3 instituições de ensino superior aqui, superior técnico, o R, o FERTA e a FME. Um ônibus que fazia esse corredor. A gente descobriu uma coisa, pelo menos para nós, alarmante. Uma notícia de 6 de fevereiro de 2013, muito antes de qualquer chapa ser feita. Grifo. Os candidatos à reitoria da UERN e da UFERJ, nosso magnífico Arimatea Matos, se reuniram e o objetivo do encontro foi apresentar a carta-programa das candidatas e discutir possíveis parcerias entre as instituições de ensino. Uma das parcerias, da proposta, é um corredor universitário que liga a UERN, a UFERJ e a IFRN, facilitando assim a mobilidade. Era uma coisa já pré-existente. Eu quero saber o que é que você quer dizer sobre isso. Finalizando. Lembrando que nós acabamos de receber da mesa, né, que as agitações estão proibidas a partir desse momento, né? Então, assim, os gritos, os berros, nós podemos aplaudir e tal, mas não, a gente está sendo informado, por favor, porque está começando a dificultar o entendimento do debate, está quebrando a linha de raciocínio, tanto a minha, mas quanto a das chapas também, né? Então, a chapa 2 vai para a réplica. Muito bom. Desculpe, a resposta. 2 minutos, iniciando agora. Foi muito bom você relembrar isso e a gente reafirma o nosso posicionamento nas considerações iniciais, nossas propostas, antes de tudo, é de diálogo. E nós entendemos que, segundo ditar as leis, que em uma cidade onde existe empresas exploradoras de transporte público, esse transporte público deve ser prestado por essa empresa concessionária deste devido. E é claro que a gente volta, inclusive, para a gente articular este circular, que é uma das nossas propostas, nós pretendemos, é isso que a gente está falando nas passadas em sala, de articular não só as reitorias, mas também o movimento estudantil, porque é uma pauta que toca prioritariamente a gente. Então, nós entendemos que o transporte público é, antes de tudo, um direito de mobilidade pública e que isso é uma pauta que, ainda bem que já está sendo discutido pelos nossos leitores, porque isso vai facilitar o nosso trabalho. Agora, assim, nos resta rearticular o movimento estudantil, tanto na UFES, quanto na UERN, quanto no IFRN, porque são parceiros nossos, a gente já tem esse diálogo, e é justamente essa a nossa pauta. E é justamente essa a nossa pauta que é de diálogo. E a gente sabe que o transporte público deve ser prestado por essas empresas. E a gente sabe também, para deixar claro para você, que na Câmara Municipal de Mossoró está prestes a sair um projeto de lei que também está falando isso. Então, o poder público também deve ser chamado a compor isso, né? Muito obrigada pela audiência. É isso? Pode iniciar. Em nenhum momento foi questionado o mérito da proposta. Nós temos uma proposta similar. O que foi questionado é que isso aqui não é uma proposta da chapa 2, como tem dizendo aqui no panfleto. Isso aqui é uma proposta da reitoria, da UERN e da UFERJ. Não tem crédito aqui. Isso aqui, a chapa 2, caso ocorresse uma efetivação e ela fosse vereadora, isso aconteceria total crédito para a chapa 2. E isso a gente repudia qualquer cara de classe. A chapa 2 acaba de pedir resposta. A gente pede que a mesa avalie, eles vão avaliar agora, e esses direitos
caros companheiros docentes realmente lessem com a atenção que a gente está propondo. Nós temos uma articulação para a execução desse circular. E a gente entende que o movimento estudantil ele deve estar organizado sim para articular isso. E essa articulação se dá a nível de poder público, principalmente, porque quem vai definir por onde essa linha vai passar é a Prefeitura de Mossoró. E isso a gente tem que definir junto com o movimento estudantil, porque é a Prefeitura é responsável pela concessão do transporte público na nossa cidade. Então a gente pede que antes de vocês atacarem as nossas propostas, que as leiam com cuidado. Só está olhando, nós já temos resposta, nós podemos passar, pode dar continuidade. Então a gente vai agora para o quarto bloco do debate, que é as perguntas da plateia. Né? Nós já recebemos as perguntas aqui, estão todas aqui nesse envelope. A gente vai agora pegar um, né? Eu acho que devido ao tempo, nós iremos sortear, né, duas perguntas. Lembrando que, né, a gente vai sortear a chapa e ela vai ter 2 minutos para responder essa pergunta. Pode trazer. Então a chapa que vai iniciar essa etapa, esse bloco das perguntas da plateia. Chapa 1 começa e a pergunta da plateia que a mesa selecionou e a gente vai sortear agora. A chapa eleita, lembrando que chapa 1 começa a responder, a chapa eleita garante a participação dos alunos nas decisões do DCE, 2 minutos para responder, lembrando, entenderam a pergunta? Agora, 2 minutos. Pronto. Assim, as decisões do DCE, como o DCE é uma representação estudantil, nada mais do que justo que qualquer decisão do DCE seja feita em pauta, seja feita em conversa com os alunos. E espero que muitas vezes, por acaso, venhamos a ganhar, seja o pessoal aqui reivindicando e pedindo: pessoal, vamos fazer tal coisa, porque o DCE nada mais é do que a representação de vocês. Então, lógico que quando a gente for eleito, vamos sim escutar todos os alunos. Ainda tem mais um minuto. Vou finalizar. Pronto, então vamos para a segunda pergunta, agora para a chapa 2. Né? Lembrando que a chapa 2 não responde a mesma pergunta da chapa 1, são perguntas individualizadas para cada chapa. A segunda pergunta eu já peguei aqui. É viável a luta pela paridade na escolha da reitoria, já que nós estudantes estamos parte do mandato em relação ao docente. Peraí, vou ver aqui a pergunta só um instante. Vamos lá. É viável a luta pela paridade na escolha da reitoria, já que nós estudantes estamos parte do mandato em relação ao docente. Quais são as estratégias para conseguir isso feito? Boa noite. 2 minutos. A gente estava presente no ato da paridade, né, dentro da UFES. É importante sim ter a paridade, defendemos sim. Um outro
claro. Precisamos de fazer um trabalho de base junto com a galera, né? Não adianta a gente estar tentando voltar os 33% para cada classe e não ter uma mobilização estudantil, né? Então, assim, é importante que a gente venha discutir política dentro da universidade. É isso que vai fazer a gente mudar algumas decisões dentro da universidade, não só como a estudantada, UFESiana, né? E também a gente pode, é claro, juntos com as outras classes, né? Buscando cada um os seus direitos, está pleiteando isso. Hoje, a gente está passando por uma renovação do Estatuto, onde a paridade está sendo colocada em pauta. Então, para vias de informação, nós hoje podemos não ter esse poder de fala dentro da nossa universidade. Então, quanto à paridade, iremos trabalhar em cima, né, da galera, dos estudantes e das estudantes UFESianas de todos os campos, né, que é muito importante a participação deles. Daqui a 30 segundos, mais alguma coisa a acrescentar? Não? Nós vamos mais para mais duas perguntas da plateia para a chapadora para a gente finalizar esse bloco. Né? Vamos lá. Chapa 1. De que forma as chapas pretendem realizar a articulação de movimento estudantil para a realização das propostas? Há alguma articulação com outros movimentos? Compreendem? Vamos zerar, por favor. 2 minutos para a resposta. Agora. A chapa 1, ela prega por uma administração descentralizada. A gente vai utilizar algo do tipo, o aluno, ele tem uma demanda, ele tem um pedido, algo que ele sabe que ele possa melhorar. O trinco da porta caiu, ou o ar-condicionado parou de funcionar, o ar-condicionado está saindo quente. Ele chega lá no seu respectivo CA, se ele estiver, o CA anota aquela demanda. Mensalmente nós teremos uma reunião daquele CA, com aquele CA, e aquele CA passar as demandas para a gente, e o DCE tem reuniões casuais com a reitoria. Ou seja, é um passo só, do aluno até o representante do CA. Se o curso ainda não tiver CA, a gente vai dar todo o apoio jurídico para a criação do CA, caso o curso queira, ou senão ele vai ter o direito de falar diretamente com o DCE. E outro ponto também fundamental foi a nossa criação da chapa. Tentamos diversificar ao máximo, justamente para isso. Vocês vão ver, pode ter certeza que vocês vão ver, se por acaso vinha ganhar, você vai ver a chapa decente participando. Você vai ver a chapa decente apoiando esse movimento estudantil. Se for realmente necessário, vamos sim apoiar, vamos sim sair nas ruas. Você não vai ver a gente só fazendo carteirinha de estudante, não. Vamos sim fazer movimento estudantil. Vamos sim, porque é esse o nosso propósito. 30 segundos. Então, assim, ele já, a chapa da gente vai dar a cara para frente. Vai para as ruas, vamos reivindicar e vamos lutar. Finalizado, vamos para a última pergunta, para a chapadora sorteada. Perguntas da... Bem, vamos lá. As perguntas são muito extensas e as letras são maravilhosas. Vamos lá. Observando o atual desenvolvimento dos cursos de graduação para a academia, observando o atual desenvolvimento dos cursos de graduação,
para a academia é uma lacuna no que se refere ao desenvolvimento ao mercado de trabalho. Qual é a proposta? Para que exista uma preocupação responsável com a qualificação dessa mão de obra demandada pelo mercado empregador. Consegue compreender a pergunta? 2 minutos, iniciando agora. Bom, primeiro que essa discussão perpassa o projeto político-pedagógico de cada curso. Então, uma das propostas que a gente está levantando é a participação discente efetiva da construção do perfil e da grade dos seus cursos. Porque só assim a gente vai ter uma claridade sobre como nós iremos sair da graduação. Outra coisa que a gente está batendo com muita força é a importância do ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Este é o tripé da Universidade Brasileira. A gente tem que ter um profissional para sair realmente qualificado da nossa instituição, ele precisa passar por esses 3 processos de formação. A gente tem que só o ensino não contém uma formação realmente eficaz, realmente boa, de qualidade. Então, nós nos propomos, inclusive conversas com os grupos que fazem extensão, falam enquanto estudante extensionista da universidade e sei da importância da relevância que isso tem. Então, é proposta da chave 2 articular grupos de pesquisa, incentivar a participação docente na extensão, porque assim a gente tem que o profissional ele vai conseguir sair da universidade cada vez mais completo. Por isso, nós tivemos uma conversa boa com a galera que está no movimento da empresa júnior, porque nós entendemos que a universidade não está aqui apenas para formar futuros docentes, futuros pesquisadores, mas sim profissionais. E a gente tem que olhar atento também para essa galera. Então, as propostas da gente conversam diretamente com os pilares da Universidade Brasileira e nós entendemos que só a partir da discussão e uma discussão organizada no movimento estudantil, a gente vai ter uma mudança nesse ponto. Finalizado, tem 10 segundos ainda para finalizar. Só relembrando que a chapa é composta por pessoas que estão nesse movimento. Tem galera que faz extensão, tanto em empresas júnior quanto em PECs, tanto eu quanto Maria fazemos parte. Daniel também, a gente faz parte. Finalizou 2 minutos. Bem, nós finalizamos. Minuto para retaliação e não mais do que isso. Direito de resposta, 1 minuto agora. Bom, primeiro acho que é só reforçar o que nós tínhamos falado anteriormente, que a gente pede que antes que se façam críticas diretas às chapas, e eu acredito que nós fizemos isso no momento algum, que se avalie, que se leia atentamente, que se interprete corretamente o que a gente está falando. Nós temos a clareza do que é uma proposta de reitoria, nós temos a clareza do que é uma proposta para a DCE. Por isso que a gente fala a comunicação. Só através da produção do consenso que a gente vai conseguir tornar as nossas pautas realidade. Então, por isso que nós pedimos o direito de resposta. Porque a gente entende que para a gente fazer um debate realmente ético, nós precisamos ter argumentos realmente sólidos, realmente baseados em interpretação correta do que nós colocamos aqui. Obrigada. A chapa 1 solicita regra para fins nós já recebemos a próxima menina. Vocês estão solicitando mais uma vez uma réplica, a mesa avalia, né? Agora, nesse momento, a gente vai dar um tempo a mesa avaliar, né? Mas mediante isso, uma das meninas que estavam na plateia teve uma consideração para fazer a mesa. Vocês já têm a resposta já da primeira. Vocês querem falar? Tem. Ok, então podem vir. Sejam breves, por favor. O mais breve possível. Bem, licença. Esclarecendo o que ocorreu. Uma das participantes da plateia pediu, se sentiu um pouco contemplada com uma fala da chapa que ela apoia, e ela estava realmente pedindo uma retaliação deles, para que eles possam ter mais tempo, uma vez que eu me atrapalhei aqui, né? Embora eu tenha concedido os 20 segundos, mas vocês vão preferir usar na hora, lembra que eu disse? Mais 20 segundos vocês têm, senão eu finalizei, né? Então, assim, a
Pessoal, gostaria de lembrar a todos que, de acordo com o regulamento, as perguntas não podem ser direcionadas a chapas, né? A pergunta tem que ser geral. Então, as perguntas que foram direcionadas a chapa 1 e chapa 2, a gente tentou excluir porque as perguntas, de acordo com o regimento, tem que ser geral. Outra coisa, que só para esclarecer, que nós fomos, nós tentamos ser o mais imparcial possível, né? Não há na mesa nenhum movimento tendencioso, então nós da comissão estamos sendo o mais imparcial possível, para que fique bem claro, né, que não há nenhum movimento tendencioso para nenhuma das chapas, certo? Só esclarecendo. Bem, já para a mesa também considera também a réplica a chapa 1, a tréplica, desculpe, 30 segundos, réplica a chapa 1 no tempo de 30 segundos. Já tem escrito aqui no papel da mesa, vou cronometrar, licença. Pode iniciar. Olha, pela afirmativa de uma interpretação, só me resta uma coisa: ler. Articular criação de uma linha de ônibus circular entre um campo de uma peça, o L e a FMN. Articular, aqui é o quê? A chapa 2. Quem articula? A chapa 2. Eles querem o quê? Articular. Tudo bem. Agora, eles falam que isso é uma ideia dele tempo para ele articular, quando isso que está articulando é a candidata reitora Ana Dantas da UERN. Não é uma articulada para saber. Silêncio da plateia, por favor, para que a gente dê o andamento ao quinto bloco da etapa. Com o poder público, em conjunto, porque a gente entende que o diálogo ele é o principal mecanismo de produção de consenso, o principal mecanismo de luta. Então a gente entende também que esse processo é muito interessante, ele é muito importante, contudo nós não podemos nos esquecer de alguns fatos principais da representação docente nos conselhos superiores, nos quais a gente tem representantes, e que nós entendemos que a chapa 1 ela não se propôs a ocupar esses cargos que para nós entendemos o coletivo de movimentos que são extremamente importantes. Então a gente tem alguns nomes de discentes que vão concorrer a esses cargos. A eleição também vai estar acontecendo em concorrência com a do 2CE, né? A gente tem nomes do Conselho Curador, que são nomes que estão concorrendo conosco, que é a Rayana Oliveira, de contabilidade. A gente tem nomes do Conselho, tem nomes do consumo. Então a gente pede que vocês venham a procurar, a gente vai estar divulgando o nome desses e dessas estudantes da fanpage. E outra coisa que a gente quer entender, e é uma mensagem final nossa, é de que nós, estudantes, a gente tem que se movimentar. Porque conforme a pensadora que nós nos espelhamos, Rosa Luxemburgo, diz: quem não se movimenta não sente as correntes que te prendem. E muito menos a gente sabe até onde a gente pode chegar. Então, por isso que nós, discentes, independente de quem chegue à gestão, nós vamos continuar construindo o movimento estudantil. Porque essa sempre foi a nossa pauta e essa continuará a ser a nossa pauta. Porque nós defendemos claramente os direitos das e dos estudantes. Esse é o nosso lado é extremamente claro. É o lado de defesa dos direitos das e dos estudantes. Outra coisa que a gente quer deixar clara é que algumas dessas propostas não ficaram devido ao tempo bem elucidadas, mas a gente convida que vocês, quando além das propostas que estão aqui, que vocês venham construir conosco, e principalmente com o movimento estudantil. Sobre a questão da pós, sobre a questão da permanência estudantil, nós entendemos que os estudantes da pós-graduação aqui na UFES, que não recebem bolsa, devem sim ter direito à residência acadêmica, e para todos os estudantes da pós, eles têm sim que ter um preço igual ao nosso quanto discente, no RU. A respeito das chegas, reforçar que essa é uma das nossas principais pautas, porque a gente sabe quando isso é importante, traz para o estudante. Outra coisa que a gente
está faltando e não foi colocada aqui no debate é a questão da nossa carteira estudantil, que antes de tudo é um direito nosso, direito ao nosso bem, não se vende, direito não se compra, a carteira é um direito nosso, e o DCE tem que se responsabilizar por garantir que esse direito seja executado. Como acontece na UFRN, a gente tem uma carteira desse custo. Está aqui disposto nas nossas propostas, a gente pede que vocês vão construir, e mais uma vez eu reitero o pensamento do coletivo, que é de uma construção realmente democrática. A gente entende que o DCE não só a galera que está compondo na gestão, então por isso que nas passadas em salas de aula, nós não estamos passando só com a galera que está compondo a gestão, estamos passando com as apoiadoras e com os apoiadores, porque nós entendemos que o DCE representa não só um curso, mas todos os cursos da Universidade Federal Rural do Secário, e não só os cursos, mas todas as estudantes e todos os estudantes. Então, essa é a posição da Chapa 1. Nós contamos com vocês para a construção da Chapa 2, né? Eu acredito que ficou bem claro que esse não é o posicionamento da Chapa 1. Terminando, a gente entende que esse momento é de rearticulação do nosso movimento, que articular, que conversar, que congregar é a nossa bandeira de luta. Então, você, estudante, venha participar desse estudantil, porque quem não se movimenta não sabe as correntes que te prendem. Então, por favor,